No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês como planejar seus gastos e conseguir economizar. E aí pessoal, meu nome é Brian, bem-vindos ao canal Bom Gasto. Aqui eu vou te dar dicas sobre como planejar seus gastos, começar a investir para adquirir a sua liberdade financeira. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui, deixa o seu like, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse canal é relevante, que esse vídeo ajuda as pessoas e vai começar a indicar para outras pessoas conseguirem também planejar seus gastos. O dinheiro sempre estará presente na nossa vida. Desde quando a gente nasceu até o dia que a gente morrer, a gente vai ter contato com o dinheiro, seja direto ou indiretamente. E para saber como lidar com esse dinheiro, a gente tem que fazer algumas coisas, né? Tem que ter uma metodologia para a gente conseguir chegar ao fim da vida sem estar endividado. Uma dessas coisas é o planejamento financeiro. Já falei aqui para vocês um pouco sobre planejamento, mas hoje eu vou falar de fato como planejar seus gastos. E quando a gente fala de planejamento de gastos, muita gente pensa em planilhas chatas que tem que preencher, ou então algum caderno que está lá todo bagunçado. E eu quero trazer para vocês que o planejamento ele é necessário, mas não tem que ser uma coisa chata. Tem que ser um negócio que a gente goste de fazer e tenha vontade de fazer, justamente porque isso vai nos trazer a liberdade financeira no longo prazo. Então, como que a gente pode organizar, seja uma planilha, seja um caderno, enfim, o que for, para a gente conseguir planejar nossos gastos? Então, se a gente pega o que muitas pessoas falam, né, ao longo do tempo, que a gente precisa categorizar os gastos como saúde, transporte, moradia, entre outros, eu acho que isso não faz muito sentido, não está próximo da nossa realidade. A gente tem que fazer o que a gente acha que faz sentido pra gente. Por exemplo, eu gosto de fazer a minha planilha pegando dos gastos mais prioritários para os menos prioritários. Por exemplo, se eu pago aluguel, eu vou colocar o aluguel como o mais prioritário, né? Eu tenho que ter onde morar, é uma coisa essencial da vida. Se eu uso transporte para ir trabalhar, transporte também é essencial, seja ele transporte público, seja Uber, seja qualquer tipo de meio de transporte. E também tem os gastos que não são tão essenciais assim. Por exemplo, às vezes a gente passa numa lanchonete e compra um salgado. Não sei, às vezes isso é essencial para a pessoa, né? Às vezes ela gosta realmente de fazer isso, é uma coisa que deixa ela feliz. Mas tem muitas coisas que a gente gasta que não é tão essencial. E eu não consigo falar para você o que é essencial para você ou não. Isso quem tem que fazer é você mesmo. Então eu sugiro que você organize a sua planilha dessa forma. Você vai colocar todos os gastos que você tem que ser todos, né? E você tem que colocar detalhadamente cada um, para você ter noção de onde você está gastando o seu dinheiro. Lembra que eu falei sobre a fotografia das finanças no vídeo anterior? Eu vou deixar aqui no card para vocês darem uma olhada. Então, como que a gente faz para organizar? Nós vamos pegar lá, aluguel, vamos supor que seja R$500. É uma das coisas mais prioritárias, acredito eu. Se você paga aluguel, acredito que seja uma coisa prioritária. Então você vai colocar lá o aluguel, R$500. Se você gasta com transporte público, você vai colocar transporte público ou transporte Uber, o que for, transporte, coloca o valor. E assim por diante, desde o mais prioritário até o menos prioritário. Aqui, quando você fizer essa planilha com ordem de prioridade, você vai começar a entender onde você pode estar gastando seu dinheiro e às vezes você não usa. Por exemplo, tem vários serviços de streaming hoje e às vezes a gente contrata todos eles e usa um, e às vezes é de vez em quando. Então a gente acaba gastando nosso dinheiro em coisas que a gente não usa. Esse é o desafio que eu passo para vocês, né? Olhar onde está indo o dinheiro e vocês não estão utilizando ele da maneira correta. No fim do mês, essa conta tem que fechar. Por quê? Você vai colocar também as suas receitas. Ou seja, o dinheiro que você recebe, né? Seja o seu salário, às vezes você faz alguma renda extra, acha dinheiro na rua, vamos supor. Tudo isso tem que entrar na sua planilha. E no fim do mês, essa conta tem que fechar. Quando você fizer o dinheiro que entrou menos o dinheiro que saiu, você vai ter um total e esse total tem que ser o dinheiro que está na sua conta. Se não for esse dinheiro que está na sua conta, alguma coisa está errada. E geralmente a gente se perde em gastos pequenos. Quando a gente passa em algum lugar, compra alguma coisa e a gente esquece de anotar. Então eu sugiro que vocês anotem em algum lugar, se você tiver com seu celular, se você tiver com um papelzinho, anota esse gasto e lembre-se de passar para a sua planilha ou para o seu caderno de anotações da planilha financeira ao fim do dia. Isso vai fazer com que você identifique quando o seu dinheiro entrou, onde ele saiu, a data, e aí você vai conseguir se planejar para gastar melhor o seu dinheiro. Beleza, vamos supor que você fez a sua planilha, né, já está com ela toda organizada, todas as entradas, todas as saídas, e aí você viu que no total você está devendo, né? Chega no fim do mês o seu dinheiro está no negativo. O que você pode fazer? Você pode avaliar se os seus gastos que estão organizados da forma prioritária para menos prioritário
são realmente gastos que você precisa fazer todo mês. Aqui você vai conseguir identificar se você consegue cortar alguma coisa. E às vezes também você pode olhar se os gastos que você tem que são essenciais, você consegue diminuir alguma coisa. Pode ser que você consiga diminuir um pouco com o transporte, você consiga diminuir um pouco com a alimentação. E aí isso vai te ajudar a chegar num nível que você consegue pelo menos ficar no 0 a 0, para aí então começar a aumentar o dinheiro que você economiza todo mês. Bom, e com isso eu não estou aqui falando para você simplesmente cortar tudo e viver, né, no limite, vivendo só com o essencial. Porque nós somos seres humanos, a gente tem que ter o nosso lazer, tem que ter o nosso entretenimento. Então a dica que eu dou é que você reserve pelo menos 10% da sua renda para gastar com coisas que você gosta, com qualquer coisa. Porque no final das contas é isso que faz a gente continuar vivendo. É isso que vai fazer a gente levantar da cama todo dia, né? Porque se uma pessoa é totalmente avarenta, né, e simplesmente economiza o máximo que dá, mas não vive, ela vai só passar pela vida. E não é essa a proposta. A proposta é que você tenha a sua renda e você consiga viver com dignidade, tendo lazer, tendo entretenimento, mas que você tenha consciência de que quanto mais você guardar, mais você vai ter no futuro, mais rápido você vai conseguir aposentar e eu acredito que isso vai te deixar mais feliz no longo prazo. Agora vamos supor que chegou no fim do mês e você conseguiu economizar ou então não conseguiu, está no negativo e você percebe que você precisa fazer alguma outra coisa além do trabalho que você já faz, né, o seu trabalho das 7 às 6 horas da tarde, e você precisa de uma renda extra, porque só o seu trabalho não consegue fazer que as suas dívidas sejam pagas totalmente. A renda extra vai exigir de você um pouco mais de tempo. Você vai trabalhar das 7 da manhã às 6 da tarde, vai chegar na sua casa e você vai ter que se organizar para fazer alguma outra coisa, seja no fim de semana, seja no final do dia, às vezes até mesmo no começo do dia, dependendo do que você escolher fazer, para que você tenha uma renda extra. Mas essa renda, eu sugiro que você pague as suas dívidas, financiamentos, empréstimos que você fez ao longo da vida até agora e se organize para não usar essa renda extra para aumentar o seu padrão de vida. Porque se você fizer isso, você vai estar se colocando numa armadilha. Se em algum momento essa renda extra parar, né, essa fonte secar, você vai entrar nas dívidas de novo. E não é essa a proposta. A proposta é que você use essa renda extra para investimentos. Seja para organizar a sua reserva de emergência no primeiro momento, ou para fazer investimentos e virar sócio de grandes empresas ao longo da vida, comprando ações na bolsa de valores. Eu vou trazer também mais detalhes de como você consegue virar sócio de grandes empresas pela bolsa de valores. Então acompanhe os próximos vídeos que eu aqui no canal vou te explicar mais sobre investimentos. As dicas que eu te dei então foram: você fazer o planejamento financeiro, colocando todos os seus gastos, desde aluguel até uma balinha que você compra na padaria. Isso é importante para você conseguir organizar a sua vida financeira. Organizar esses gastos de ordem de prioridade. Então você vai colocar os mais prioritários no topo da lista, os menos prioritários embaixo, né, na parte de baixo da lista. Com isso você vai conseguir entender se aqueles gastos que estão na parte de baixo são realmente essenciais, se você consegue cortá-los. E a gente falou também sobre renda extra. Caso você precise fazer renda extra, que eu acho que é uma coisa que todo mundo deveria fazer, porque se você tem um plano A, esse plano A pode dar problema em algum momento e você precisa de um plano B, a renda extra é um plano B. Você consegue tornar um plano A em algum momento. A gente vai falar mais sobre isso nos próximos vídeos. É isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido. Dê aqui um like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha com a galera, fala mais sobre investimentos com todo mundo da sua família. E é isso, eu te espero no próximo vídeo. Faça um bom gasto. Até mais!